Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Deus Fala ao Coração. E para nós é uma alegria, uma felicidade ter a sua companhia, saber que estamos juntos aqui para compartilhar as bênçãos de Deus, as maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas, sentindo sempre a mão protetora, abençoadora de Deus estendida sobre as nossas vidas, amém? E eu quero neste momento relembrar a você que o Deus Fala ao Coração, ele não tem este nome por acaso, não tem esse nome à toa, porque aqui nessa programação, todas as noites, de domingo a domingo, Deus tem falado poderosamente ao coração de cada pessoa que se dispõe a acompanhar esta programação. E aqui Deus fala através do louvor. Nós temos louvores muito lindos, muito edificantes, espirituais, que vão lá bem no fundo da alma e toca verdadeiramente o nosso coração. Temos testemunho que agora foi encaixado na programação, Deus de Milagre, o quadro onde alguém vai relatar algo maravilhoso que Deus fez na sua vida. E a finalidade desse quadro é justamente esse: edificar, fortalecer, renovar a fé e levar você a crer, a acreditar no Deus que realiza milagre, e que o teu problema para Deus é bem pequenininho, porque Deus é grande, Ele é poderoso e Ele pode realizar milagres em tua vida, amém? E temos também, obviamente, a exposição da poderosa Palavra de Deus, que é a boca de Deus falando aos nossos corações. Então fica aqui com a gente, não saia, não desligue, não mude de canal, não vá assistir outra coisa no YouTube, não vá ver outras coisas nas redes sociais. Fica aqui com a gente, porque aqui Deus tem algo maravilhoso para falar ao teu coração. E não apenas fique aqui conosco, mas também convide outras pessoas. Pegue aí o link do programa, clique aí em compartilhar e comece a mandar para as pessoas. Poste lá nos grupos de WhatsApp, do Telegram, grupo da família, grupo do órgão da igreja, grupo dos amigos, enfim, mande aí o link do programa e convide muitas pessoas. Posso lhe fazer um pedido especial? Mande agora o link para uma pessoa que está afastada da igreja, para alguém que ainda não é evangélico. Convide essa pessoa a acompanhar a programação, que eu creio que Deus tem uma palavra dentro da necessidade desta pessoa. E quem sabe essa noite pode ser uma noite de retorno, uma noite de conversão, de salvação, de libertação, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então compartilhe o programa Deus Fala ao Coração com o maior número de pessoas que você puder, para levar esta programação edificante para muitas vidas, amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, quero convidá-los para juntos agora estarmos lendo a Santa Palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, se você está em casa ou se está trabalhando, mas que tem a possibilidade, o acesso à Bíblia Sagrada, e vamos juntos ler a Palavra de Deus. Quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, vamos ler o versículo de número 10 até o versículo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 10 ao 16, assim nos diz a palavra de Deus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo.
pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Glória a Deus. Que maravilha é ler a palavra do Senhor. Quero agora lhe convidar para juntos fazermos uma oração de agradecimento a Deus. Orar não é só pedir, orar também é agradecer, orar também é adorar, orar também é reverenciar a santidade e a majestade de Deus e, acima de tudo, oração é momento de comunhão com Deus, é o momento onde nós vamos conversar com Deus e não se trata de um monólogo, mas de um diálogo, onde nós falamos com Deus e Deus também fala conosco. Amém? Glória a Deus. Quem já teve, quem tem essa experiência na oração, é algo maravilhoso sentir a presença de Deus e ouvir a voz de Deus em um momento de oração. Amém? Então vamos juntos interceder, orar por famílias, rogar as bênçãos do Senhor sobre cada um de nós. Amém? Ore comigo neste momento. Querido Pai, amado Deus eterno, Salvador, diante de Ti nos colocamos neste momento, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sei que não sou merecedor, não somos merecedores do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua bondade, Senhor, sobre nós. Tudo que o Senhor tem feito é unicamente movido pelo Teu amor inexplicável, pela Tua graça incomparável, pela Tua misericórdia, Senhor, que não pode ser compreendida. Mas Te louvo por ser alvo do Teu amor. Te agradeço por ser alvo das Tuas ações de bondade, Senhor. Pai, abençoa a cada um de Teus filhos que estão acompanhando esta programação do Deus Fala ao Coração, Senhor. Pai, eu não sei como está a condição, a situação espiritual, emocional, física, financeira de cada pessoa que está acompanhando essa programação, mas eu apresento cada uma delas diante de Ti, Senhor, rogando o Teu favor, rogando a Tua misericórdia, rogando a Tua bondade, Pai, sobre essas vidas. Querido Deus, continua com Tua mão estendida sobre o nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, sobre a nossa irmã Judite Alves, toda a sua família, toda a diretoria da igreja, a mesa da convenção e a cada obreiro que está neste ministério trabalhando junto ao lado do Teu Filho, nosso pastor presidente. A nossa Rede Brasil de comunicação continua com Tua mão estendida, abençoando o evangelista Sonivaldo e a todos os colaboradores que atuam, Senhor, nesta emissora para levar a Tua palavra aos quatro cantos deste mundo. Pai Santo, permanece conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que bom, né? Que maravilha é estarmos falando
com o nosso Deus. Meus irmãos, antes de me sentar e antes de trazer aqui uma palavra, eu tenho um recadinho muito bom para dar a você. Na verdade, é uma indicação, né, que queremos fazer de um livro que foi editado, né, que foi, né, produzido pela nossa editora Berea. A Berea, que graças a Deus tem nos proporcionado, né, um material maravilhoso para leituras edificantes que vão enriquecer o nosso conhecimento em várias áreas, né, da teologia cristã. E eu quero lhe apresentar, né, este livro aqui, ó. Não sei se aqui, Adoração ao Espírito. Cadê para cá? Aqui. Pronto, deixa eu mudar aqui para a câmera, essa de cá, né? Muito bem, olha aí. Adoração ao Espírito Santo. Esse livro que o autor é o nosso evangelista Alessandro Barreto, servo de Deus que coopera com o nosso pastor presidente, como um dos professores ali do nosso seminário teológico, também coopera na superintendência das escolas bíblicas dominicais e é escritor, né? Esse já é o segundo livro que é escrito pelo nosso evangelista Alessandro Barreto e traz um conteúdo maravilhoso, né? Adoração ao Espírito Santo. Aqui você vai aprender, né, coisas maravilhosas sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus e também porque muitas pessoas ficam na dúvida: eu posso dar glória ao Espírito Santo? Eu posso adorar o Espírito Santo? E aqui você vai aprender que sim, porque o Espírito Santo é Deus, né? Assim como o Pai, assim como o Filho, o Espírito Santo é Deus e é merecedor, é digno de honra, de louvor e de adoração. E aqui o nosso professor, né, Alessandro Barreto, ele vai trazer, né, em cada capítulo deste livro, são 8 capítulos, é uma leitura muito boa, muito agradável, enriquecedora. Então vá lá na Berea, né, na nossa loja da Berea, que fica em frente ao Templo Central, e adquira o seu exemplar, leve para casa e enriqueça a sua vida espiritual com um conteúdo maravilhoso e super edificante deste livro Adoração ao Espírito Santo. Amém? Deus abençoe e faça isso. Vai ser de bênção para a sua vida espiritual. Amém? Não somente este, né? A Berea tem vários livros que são muito bons, como já falei aqui anteriormente. Amém, meus irmãos? Vamos agora meditar na palavra de Deus, né? O texto que nós acabamos de ler em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o versículo 10 até o versículo de número 16. Esse capítulo de número 9 de Atos, né, ele fala até o versículo de número 31 sobre a conversão de Paulo, né, aqui chamado de Saulo de Tarso, e posteriormente a Bíblia passa a se referir a ele por Paulo. E aqui vai mostrar a sua conversão. Ele aparece, a primeira vez que ele é citado nas Escrituras é no ato do apedrejamento do diácono Estevão, em que as pessoas que apedrejaram Estevão deixaram as suas roupas, as suas capas, aos cuidados de Saulo, e diz a palavra de Deus que ele consentiu, né, na morte de Estevão. E depois disso, ele passou a ser um perseguidor da igreja. No capítulo 8 de Atos, versículo de número 3, o escritor Lucas vai dizer que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. E quando Paulo, já convertido, estava fazendo a sua defesa perante o rei Agripa, ele vai mencionar que ele forçava muitos cristãos a renunciarem à fé e a negar o nome de Jesus. E isso nos leva a entender que
essa expressão forçava, era ele torturando, né? Agredindo, usando de violência contra os cristãos para que eles negassem a fé e renunciassem o nome do Senhor Jesus Cristo. Então podemos perceber que ele era uma pessoa que odiava o Evangelho, odiava quem servia a Deus, né? Odiava o próprio Senhor Jesus Cristo. Porém, aqui no capítulo 9, nós vamos ver a conversão dele. Ele estava, como todos sabem, com cartas dadas pelo sumo sacerdote para ir até Damasco, para prender os cristãos que lá residiam, para fazer o que ele fazia, torturar, espancar, prendê-los. E ele vai com uma comitiva, com alguns soldados que estavam à sua disposição para essas práticas contra os servos de Deus. E no meio do caminho, quem aparece? Glória a Deus! Jesus aparece a Saulo através de uma luz muito forte que fez ele cair por terra. Vejamos o que diz a palavra no versículo 3 do capítulo 9, que indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és, Senhor? Percebamos que Saulo, ele era um homem arrogante, prepotente, soberbo, era um homem que tinha ódio no seu coração, mas quando ele vê aquele resplendor, aquela luz tão forte, tão imponente, tão poderosa, que cercou ele naquele momento, e quando ele ouve aquela voz que vem daquela luz, uma voz firme, com certeza, uma voz poderosa, que certamente mexeu com as estruturas espirituais e emocionais de Paulo, de Saulo. Ele percebe que era alguém de autoridade que estava falando com ele, porque ele pergunta: quem és, Senhor? Quem é o Senhor? Quem é que está falando comigo? E o mais intrigante, que sabia o nome dele e sabia o que ele fazia. Glória a Deus! Aquela voz, o dono daquela voz, não apenas conhecia Saulo, mas sabia o que Saulo estava fazendo. Porque ele pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele queria uma explicação de Saulo, que Saulo mostrasse a ele as suas razões, os motivos para fazer o que ele fazia. E aí ele pergunta: quem és, Senhor? E a voz responde a ele, apesar dele não ter respondido ao que foi perguntado. Nós vamos perceber que a pergunta que foi feita a Saulo, ele não respondeu. A voz perguntou: por que você está me perseguindo? Ele não disse o porquê. Ele não responde essa pergunta. Pelo contrário, ele fez outra pergunta e perguntou quem era que estava falando com ele. E aí veio a resposta que eu acredito que desmontou ele por completo, desarmou ele por completo, quando a voz responde e diz a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Glória a Deus. Saulo, durante
muito tempo, procurou negar a existência de Jesus. Procurou negar que Jesus estava vivo. Ele enxergava em Jesus uma fraude, uma mentira, um engano, uma falsidade. E ele procurou, durante muito tempo, negar que Jesus estava vivo, porque não apenas ele, mas os religiosos judaicos diziam que Jesus estava morto, que ao ser crucificado, sepultado, e deram a informação, a notícia de que o seu corpo não estava mais na sepultura, porque os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo dele à noite, escondido e difundido a mensagem, de que ele havia ressuscitado de forma fraudulenta. Era isso que Saulo acreditava. Mas de repente ele ouve a voz, no meio daquela luz tão poderosa, dizendo: eu sou Jesus, a quem estais perseguindo. E quando ele ouve essa expressão, veja o que diz o versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Aleluia. Aqui ele já estava completamente rendido. Completamente. Ele já reconhece que tudo o que ele havia feito contra os servos de Jesus, na verdade ele estava fazendo contra Jesus. Porque as pessoas que ele perseguiu eram representantes de Jesus. E aqui cabe um parêntese para dar esta palavra, que tudo aquilo que alguém faz contra a igreja de Jesus, na verdade, está fazendo contra Jesus. Todo aquele que persegue a igreja de Jesus, na verdade, está perseguindo Jesus. Todo aquele que afronta, que faz mal, que persegue a igreja de Jesus, na verdade, está afrontando, perseguindo, maltratando o próprio Jesus. E foi isso que Jesus deixou muito claro para Saulo neste momento do encontro. E quando ele pergunta: o que queres que eu faça? Jesus vai dar a ele a orientação, a direção para onde ele vai. Manda ele ir até a casa de um homem chamado Simão. Mandou ele entrar na cidade e lá seria dito a ele o que ele deveria fazer. E ele vai. Perdeu a sua visão, ficou sem poder enxergar. Acredito que por conta do resplendor, da luz tão forte que ele viu naquele momento. E ele fica ali naquela casa. Versículo 9 diz que ele ficou 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. 3 dias jejuando. E é interessante que no versículo 10, o texto que nós lemos, o Senhor Jesus disse a Ananias que Saulo de Tarso, ele estava orando. Quando Ananias, ele questiona o Senhor Jesus Cristo, Jesus disse a ele que Saulo estava orando. E numa visão, ele via que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele para que ele tornasse a enxergar.
para que ele tornasse a ver. Jesus já fala com Ananias para que ele fosse até a casa onde Saulo estava, para orar por ele, para que ele tornasse a enxergar. Porém, Ananias, como nós sabemos, temeu por saber quem era Saulo, por saber a fama que Saulo tinha, e ele temeu. E eu acho tão perfeita a forma como Jesus trabalha, é que Ananias não tinha opção de não ir. Ele não tinha outra escolha. Por que não, irmão Marcelo? Veja no versículo 12, quando Jesus disse a ele que Saulo, versículo 11, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Primeiro sinal de quebrantamento. Jesus já mostra a mudança na vida de Saulo. Ele está orando. E aí vem a questão da mudança espiritual. Houve o quebrantamento na vida de Saulo, estava orando, e agora ele entrou numa dimensão espiritual diferente. Porque Jesus diz aqui que em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Veja que o mundo espiritual, ele é diferente do mundo físico. Fisicamente, Saulo estava cego, mas espiritualmente ele estava vendo. Anteriormente, ele estava enxergando fisicamente, mas estava cego espiritualmente. E tem pessoas assim, fisicamente estão enxergando, mas espiritualmente não enxergam nada. E era assim a vida de Saulo, mas Jesus chegou e mudou a história. Tirou a visão física dele e abriu a visão espiritual dele. Às vezes, Deus precisa agir assim na vida das pessoas. Tirar algo no mundo físico e material para que ele possa ganhar no mundo espiritual. Tem gente que materialmente é rico, mas é pobre espiritualmente. Aí Jesus chega e tira o que ele tem material para dar o espiritual. E aí depois que a pessoa já é outra pessoa, ele devolve aquilo que tirou no mundo físico, no plano material. Glória a Deus. Paulo enxergava na terra, mas não enxergava no espiritual. Jesus tira a visão dele. E veja que coisa linda. Numa visão, ele viu. Fisicamente, ele não via. Mas, espiritualmente, ele viu. E o que foi que ele viu? Ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Jesus disse: eu já te comprometi, Ananias. Se Jesus mostrou a Saulo que o homem que iria orar por ele se chamava Ananias, não podia chegar Pedro lá, não poderia chegar João lá, não poderia chegar Tomé, não, André, Filipe, não, Senhor. Tinha que ser Ananias. Tem coisas que se a pessoa não quiser ir, Deus deixa e chama outro. Mas tem coisas que tem que ser você. Tem coisas que Deus já lhe comprometeu. Jesus disse a Saulo: é Ananias que vai vir. E Jesus convenceu Ananias, mostrando que Saulo não era mais a mesma pessoa, que ele já estava mudado, que ele já estava diferente. E agora Ananias vai até a casa, entra na casa,
faz o que Jesus mandou fazer, ora por Saulo, ele recupera a visão, provavelmente foi batizado com o Espírito Santo naquele momento, né? Porque o versículo 17 diz: o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Então, ao que tudo indica, ele recuperou a visão, foi batizado com o Espírito Santo e foi batizado em águas também. Naquele momento, tudo isso aconteceu na vida de Saulo. E ainda mais a questão da aceitação, porque quando Ananias chega, que entra na casa, ele diz assim: irmão Saulo. Ele já traz aquela saudação, recebendo Saulo como seu irmão. Mas a vida de Saulo não foi fácil. O início da sua caminhada não foi fácil. E aqui eu quero falar em rápidos momentos, né, depois de trazer essa palavra introdutória, mostrar a você as dificuldades que Saulo enfrentou no seu caminho para ser quem ele era. Porque tem gente que espera facilidade na caminhada cristã. Você talvez desistiu da caminhada diante das dificuldades que se levantaram na sua trajetória. Veja que Saulo de Tarso, quando ele se entrega a Jesus, que ele agora quer começar a falar do amor de Jesus, ele esteve em Damasco alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo ele foi para a sinagoga pregar. Talvez pensando que todo mundo ia crer no que ele ia falar, na pregação dele. Mas versículo 21 diz que muitos que ouviram ele ficaram atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Sabe o que é isso aqui? Julgaram o seu passado. Quando ele começou a pregar, esse aí não é aquele que prendia os crentes? Esse aí não era aquele que vivia, não é sobre ele, mas é o que dizem sobre as pessoas, que ficava caindo pelas calçadas, embriagado? Esse aí não é aquele que vivia usando drogas? Esse não é aquele que vivia praticando furtos? Essa não é aquela que vivia se prostituindo? Não é aquele que vivia se prostituindo? Não é aquele que tinha esse estilo de vida, que era desse jeito, que era dessa forma? E como agora diz que é crente? E como agora quer pregar o evangelho? E como agora quer dizer que vai para o céu? E como agora quer dizer que serve a Deus? Entende que as pessoas julgam quem você era, mas se esquecem que nós não seremos salvos ou condenados por aquilo que éramos, mas por aquilo que somos. Se eu sou ainda quem eu era, serei condenado. Mas se hoje eu sou diferente de quem eu era, estou debaixo da mão de Deus, o passado não importa. E eu quero te dizer nesta hora que quem você era não importa, importa quem você é, importa o que Deus fez na tua vida, importa a obra que Deus realizou em teu ser, importa a transformação que o Espírito Santo fez na tua vida, importa que Jesus te libertou, importa que Jesus te purificou, importa que Jesus te santificou, importa que o Espírito Santo habita em ti, importa que você caminha com Deus, importa que você produz frutos para Deus, importa que a tua vida agora está dominada, governada pelo Deus Todo-Poderoso. Que julguem o teu passado, que falem sobre quem você era,
Mas a palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Depois disso, o inimigo quis acabar com a vida de Saulo. Versículo 21 diz que, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para matar Saulo. Queriam destruir a vida dele, porque o inimigo não fica satisfeito quando alguém sai dos seus domínios. Ele quer acabar com a sua vida. Lembra de Faraó, quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, quando o povo estava saindo para ir para Canaã, Faraó disse: perseguirei, alcançarei, destruirei e repartirei os despojos. Ele disse: eu vou acabar com eles, porque eles saíram dos meus domínios. O inimigo já disse que vai acabar com a tua vida, mas eu quero te dizer nesta hora, não te preocupas, não tenha medo, porque quem está contigo é maior do que o teu adversário. Haverá proteção de Deus para a tua vida, haverá livramento do céu para a tua vida. Deus não vai permitir que o adversário destrua a tua vida, destrua a tua família. Não tenha medo, não fique atemorizado, mas confia em Deus e se abrigue debaixo da proteção de Deus. O Deus que livrou Saulo das ciladas dos judeus, Ele vai te livrar das ciladas do adversário da nossa alma. Não creram na sua conversão, versículo 26, não acreditaram nele, mas você não precisa disso. Deus está contigo. E em último lugar, para finalizar, Deus colocou alguém para ajudar Saulo. Chegou Barnabé e Deus vai levantar um Barnabé para te ajudar. Amém? Glória a Deus. Vamos agora adorar o nome de Jesus. Nossa irmã Flávia Domingues estará louvando ao Senhor neste momento. Pai do Senhor, irmã Flávia, vamos adorar o Senhor. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Somente Deus é quem vai te levantar, te dar poder e forças para caminhar. Ele abriu caminho nas águas do Mar Vermelho e mandou o povo de Israel atravessar. Segue em frente, não pense em desanimar. Deus é contigo, pare agora de chorar. No imenso mar desta vida, Deus vai na frente e a vitória vai te dar. Aleluia! Deus abre porta onde não há saída. Onde a morte chega, Ele dará vida. Oh, irmão, não tema as lutas. Deus tem vitória pra sua vida. O mar é grande pra você passar e as águas querem te afogar. Deus vai na frente e faz tudo acalmar. Só Ele tem poder pra te ajudar. Faça como o povo de Israel, que o Mar Vermelho a seco atravessou e cantou o hino da vitória em nome do Senhor. A vitória pra você está do lado de lá. Jesus Cristo com seus anjos vai te ajudar pra você atravessar o grande mar da vida. Se a luta no caminho vem atrapalhar,
Se tem pedras e espinhos, Jesus vai tirar. Então Deus vai te mostrar o outro lado da vida. Cristo é a saída. Cristo é a saída. Aleluia. A saída é Jesus. Ele é Deus poderoso. Aleluia. Vai em frente, não pense em desanimar. Deus é contigo. Pare agora de chorar. Confie tão somente num imenso mar desta vida. Deus vai na frente e a vitória vai te dar. Aleluia. Deus abre porta onde não há saída. Onde a morte chega, Ele dará a vida. Oh, irmão, não tema as lutas. Deus tem vitória pra sua vida. Se o mar é grande pra você passar e as águas querem te afogar, Deus vai na frente e faz tudo acalmar. Só Ele tem poder pra te ajudar. Faça como o povo de Israel, que o mar vermelho a seco atravessou e cantou o hino da vitória em nome do Senhor. A vitória pra você está do lado de lá. Jesus Cristo com seus anjos vai te ajudar pra você atravessar o outro mar da vida. Aleluia. Se as lutas no caminho vêm atrapalhar, se tem pedras e espinhos, Jesus vai tirar. Então Deus vai te mostrar o outro lado da vida. Escute, se o mar é grande pra você passar e as águas querem te afogar, Deus vai na frente e faz tudo acalmar. Só Ele tem poder pra te ajudar. Faça como o povo de Israel, que o mar vermelho em seco atravessou e cantou. Aleluia. Você vai cantar. Aleluia. E cantou. Aleluia. O hino da vitória é certo. Aleluia. E cantou o hino da vitória em nome do Senhor. Em nome do Muito bem, meus irmãos, estamos de volta para o nosso Deus Fala ao Coração. E nesse retorno, nesse segundo bloco, já quero lembrar você o momento de interação aqui conosco, Você faz parte da programação do Deus Fala ao Coração, E você pode participar, você pode interagir conosco, mandando suas mensagens para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo para você, olha aí, aparecendo aí, e é o 992 26 60 09. Vou repetir, 992 26 60 09. Você pode mandar mensagem de texto ou áudio, Você vai, na mensagem de áudio, você vai se identificar, dizer o seu nome, dizer de onde você é, qual o nome da cidade, se é de outro estado, você vai dizer a cidade e o estado. Por exemplo, você vai dizer, eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sou de São Paulo, São Paulo já diz, no estado de São Paulo, ou sou da cidade de Belém, no Pará, sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Então você vai dizer a cidade e o estado de onde você reside e vai deixar a sua mensagem, Pode fazer um pedido de oração, pode fazer um agradecimento, pode contar um testemunho curto, no áudio e mandar uma saudação para alguém. Fique à vontade, participe, interaja conosco. E para a gente é muito bom, é muito importante essa sua participação aqui no nosso programa. Aí no chat também das redes sociais, deixe sua mensagem, seu pedido de oração. Vamos estar juntos interagindo e fazendo a programação do Deus Fala ao Coração. Amém? Nós vamos agora para o quadro
do testemunho, né? Que é o quadro Deus de Milagres. Vamos ouvir? Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor. Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, por esta rica oportunidade de estar com os irmãos e também ao nosso pastor presidente Ailton José Alves. Eu sou o presbítero Roberto Amorim, que sirvo ao Senhor na área 8, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Gostaria de, nesses poucos minutos, contar um pouco dos milagres que Deus fez na minha vida. Desde o ventre da minha mãe, Deus já tinha uma chamada para com a minha vida. Eu, com 15 dias de nascido, infelizmente a minha mãe não teve condições de me criar e eu fui adotado por uma família. E essa família, ela foi para São Paulo e nós ali passamos 12 anos de vida, a minha adolescência. Porém, aos 9 anos de idade, ainda ali naquela cidade do sul do país, num belo domingo, minha mãe e meu pai não eram crentes e eu pedi para eles para ir visitar uma igreja que tinha naquela rua. Nessa época eu era uma criança de 9 anos e eles permitiram. E ali eu entrei naquela igreja muito simples, humilde, pequena e assisti o culto. No final, o pregador que estava dirigindo o trabalho fez o convite e eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Quando cheguei em casa, que contei para minha mãe e meus pais, eles disseram que não concordavam que eu era crente e que aquilo ali não era o caminho que eles queriam para mim. Não frequentei mais a igreja, continuei caminhando e aos 12 anos de idade a minha família regressou para Pernambuco. E ali eu fui morar no bairro de Areias, já estava com 17 anos de idade e a campanha evangelizadora da congregação de Barra do Caçote chegou lá na minha casa no domingo à tarde, pregando o evangelho. Eu já era um jovem e ali eu aceitei Jesus novamente pela segunda vez. E ali os meus pais não colocaram, aliás, nenhum empecilho, mas a minha mãe, ela me deu uma observação. Ela disse: olha, se você vai ser crente, seja crente, mas crente da Assembleia de Deus. Ela não entendia muito de igreja, mas nessa época a Assembleia de Deus, como sempre se falava de como era séria a nossa igreja. Me converti, comecei caminhando para a igreja, servindo ao Senhor, novo convertido, e ali conheci uma jovem, que hoje é a minha esposa, a nossa irmã Ana, que também não sabia da sua história. A sua mãe havia também abandonado ela na maternidade de Barro Lima, ali em Casa Amarela. E nós morávamos no mesmo bairro, congregávamos na mesma igreja e com certeza era o plano de Deus de nos juntar. E começamos a servir ao Senhor, a adorar a Ele, e ali noivamos, casamos, mas não foi tão fácil assim, porque quando nós pensamos em casar, eu estava desempregado, eu vendia macaxeira no carro de mão, pelo bairro, mas um certo dia a campanha evangelizadora esteve na minha casa fazendo uma visita e Deus usou uma irmã dizendo que ia abrir porta dentro de porta. A nossa casa era ainda um barraquinho de plástico, bem humilde, numa comunidade, mas nós abraçamos aquela palavra, sabendo que o nosso Deus, Ele é Deus de milagre na nossa vida. E basta nós crermos nesse milagre. E o tempo passou e Deus abriu uma pequena porta para mim de serviços gerais numa empresa. E o tempo passou e como Ele tinha prometido que ia abrir porta dentro de porta, já fazem 30 anos que eu trabalho de carteira assinada e hoje já tenho um cargo diferente do que era antes. Eu trabalho naquela empresa como encarregado, tenho 2 filhos, casados, fazendo faculdade e servindo ao ministério. Interessante que minha esposa, nas orações dela, quando participava da comissão e hoje também participa, ela dizia a Deus que queria um homem que fizesse parte da obra, do ministério. E pela misericórdia de Deus, hoje eu sirvo como presbítero na Assembleia de Deus e nós estamos regozijados com os milagres que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso é a prova que a Bíblia nos diz que Deus, Ele escolheu do ventre da nossa mãe, não é? Uma situação tão adversa, uma probabilidade de um futuro que não tínhamos, de onde nós viemos,
abandonados pelos pais, mas Deus nos uniu e fez uma obra maravilhosa em nossas vidas. Nós só temos que agradecer por esse milagre maravilhoso e de hoje poder contribuir com as nossas vidas na obra de Deus. Muito bem, que maravilha, né? Esse Deus é tremendo, né? A gente fica até sem palavras para se referir a Deus, porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo de número 11, ele fala: ó profundidade das riquezas, quão insondáveis, né, são os seus caminhos. Deus é tremendo, né? Ele faz isso. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus que faz coisas grandes, coisas tremendas. É o Deus que opera maravilhas. Veja o que Ele fez, né? E isso é pouco aos olhos de Deus. Para a gente é algo grande, maravilhoso, extraordinário. Mas para Deus é algo tão simples fazer. Eu não sei o que é que está acontecendo na tua vida. Eu não sei quais são as tuas necessidades. Mas esse mesmo Deus que operou este milagre, Ele pode operar um grande milagre também na tua vida. Creia que esse testemunho possa ter fortalecido a tua fé, possa ter ressuscitado a tua fé, para você continuar crendo que nada está perdido. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós vamos agora louvar a Deus mais uma vez com a nossa irmã Flávia Domingues. Dessa vez ela vai cantar 2 hinos, tá certo? Vamos juntos adorar a Deus. Amém? Se as portas estão fechadas e não tens pra onde ir, o meu Deus está dizendo: ainda não é o fim. Chegou a sua vez, levante a cabeça pra seguir. Aleluia. Se o inimigo diz: está tudo acabado, você está sozinho e ninguém está do seu lado. Meu filho, estou te vendo, guardando a sua vida do perigo. A última palavra é do Senhor. Aleluia. Alguém te disse que você é um perdedor, mas quem te viu verá. Oh, aleluia, glória a Deus. O Deus que você serve tem poder e vai te levantar. Ele vai levantar. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu pra baixo vai te ver pra cima. Quem te viu calado vai te ver gritando. Deus é poderoso, a vitória é minha. Quem te viu na prova vai te ver na bênção. Quem te viu perdendo vai te ver ganhando. Quem te viu caído vai te ver de pé. Sou poderoso, eu sou Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu te ajudo, eu te sustento. Eu te amparo, eu te renovo. Eu sou o guarda de Israel. Eu sou a rocha inabalável. Sou desejado das nações. Sou esperado das multidões. Sou teu amigo de todas as horas. E hoje eu determino pra você a tua vitória. É Ele que está falando. Receba esta vitória em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Ele determina, ninguém impede, porque Ele é grande, é poderoso.
E a palavra dele é lei, tem poder. Aleluia. Se o inimigo diz está tudo acabado, você está sozinho e ninguém está do teu lado. Meu filho, estou te vendo, guardando a sua vida do perigo. Aleluia. Alguém te disse que você é um perdedor, mas quem te viu verá. Aleluia. O Deus que você serve tem poder e vai te levantar. Ele vai levantar. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu pra baixo vai te ver pra cima. Quem te viu calado vai te ver gritando. Deus é poderoso, a vitória é minha. Quem te viu na prova vai te ver na bênção. Quem te viu perdendo vai te ver ganhando. Quem te viu caído vai te ver de pé. Quem está falando é quem? É Jesus, é o Todo-Poderoso. Aleluia. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te amparo, eu te renovo. Eu sou o guarda de Israel, eu sou a rocha inabalável, sou desejado das nações, sou esperado das multidões, sou teu amigo. Aleluia. E hoje eu determino pra você a tua vitória. Receba, receba, receba em nome de Jesus. Aleluia. Quem está falando é Ele. Eu sou Jesus. Quero te falar de um Deus tremendo. Em qualquer batalha Ele está vencendo. Não tem impossível para este Deus. Ele resolve tudo, isso que é Deus. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Ele abriu o mar para o seu povo passar. É a raiz de Davi, leão de Judá. Não adianta o mal pra esse Deus lutar. Esse Deus ganha todas, sempre vencerá. Aleluia. Ele passou na fornalha, o fogo não queimou. Aleluia, é o Todo-Poderoso. E lá em Jericó, muralhas derrubou. Tudo até o sol parou. Fez o fogo cair quando o profeta orou. Eu disse, Deus é tremendo e jamais falhou. Aleluia. Ele passou na fornalha, o fogo não queimou. E lá em Jericó, muralhas derrubou. Jamais falhou. Aleluia. Pensas que estás só e que ninguém te vê, e que estás sozinho e vais perecer. Meu Deus, já até pensou em retroceder. Esse Deus lá da glória olha por você. Mandou um anjo pra te socorrer. Nesta noite, nesta madrugada, neste momento, receba.
Ele passou na fornalha, o fogo não queimou. E lá em Jericó, muralhas derrubou. Ele faz, ele governa tudo, até o sol parou. Fez o fogo cair quando o profeta orou. Eu disse, Deus é tremendo. Ele faz porque ele pode fazer. Ele passou na fornalha, o fogo não queimou. E lá em Jericó, muralhas derrubou. Aleluia. Ele governa tudo, até o sol parou. Fez o fogo cair quando o profeta orou. Eu disse, Deus é tremendo e jamais falhou. Aleluia. Jamais falhou. Jamais falhou. Jamais falhou. Jamais falhou. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Ó, irmão, tudo que é relacionado a Deus é maravilhoso. É bom orar, é bom ler a palavra, é bom ouvir a palavra, é bom cantar, é bom adorar. Pensa em negócio bom, é fazer coisas para Deus, voltadas a Deus e o melhor, com a presença de Deus em nossas vidas, amém? Agora nós vamos para a interação, né? Você que mandou seu áudio, né? Nós vamos ouvir alguns áudios que foram enviados para nós pelos nossos irmãos. Não vai dar tempo, obviamente, ouvir todos, mas vamos ouvir aqui alguns neste momento. Amém? Vamos lá para o primeiro áudio. A paz do Senhor, boa noite. Me chamo Elvin Soares. Peço oração comigo para que Deus vai me libertar, segurar na minha mão e me ajudar a me firmar. Estamos voltando para Jesus, por mim. Estou aqui nas... Amém, que maravilha, né? Glória a Deus por isso, né? Deus abençoe nosso novo irmão, né? Elvin Soares, seja bem-vindo à família de Deus. E com certeza, né? Se Deus, ele tocou no teu coração, você atendeu o chamado, então Jesus Cristo vai te libertar, viu, Elvin? Ele vai te libertar de qualquer vício, de qualquer situação, e ele vai operar esse grande milagre na sua vida. Permaneça firme na presença de Deus e nós estaremos sim orando pela sua vida, viu? Deus te abençoe. Vamos ao próximo áudio. Paz do Senhor, meu amado. Amém. Sou Lúcia Silva, aqui de Juazeiro da Bahia. Quero pedir oração por uma família que perdeu o marido, o filho, que acidente, um caminhão que tombou e matou os dois, e a família está sofrendo muito. Que Deus possa consolar o coração dos familiares, inclusive a esposa e a mãe estão sofrendo muito. Que Deus console. Amém. Amém, irmã Lúcia, né? Deus abençoe, agradecemos, né, pela sua audiência. Os irmãos ali em Juazeiro, na Bahia, né, uma audiência muito forte, muito grande, graças a Deus, da Rede Brasil, ali em Juazeiro, na Bahia. E vamos estar apresentando, viu, irmã, essa família, para que o Senhor console, né, conforte o coração. Tem momentos que as nossas palavras, elas não surtem muito efeito. Mas se tem algo que é eficiente demais, é o abraço do Espírito Santo de Deus. E eu creio, né, que com as orações da igreja, o Espírito Santo há de consolar e de confortar o coração desta mãe, dessa esposa, né, desta família que nesse momento tão trágico perdeu seus entes queridos. Amém? Vamos ao próximo áudio. Paz do Senhor, Amém. Meu nome é Verônica. Peço que os irmãos, quando for orar, ore a Deus pela minha neta Alice, que tem 8 anos de idade. Deus abençoe a cada um, que ela está internada no Hospital IMIP do Recife. Amém, irmã Verônica. Vamos estar apresentando, viu, a sua netinha, para que o Senhor possa dar saúde, né? Chegar com saúde, operar esse grande milagre na vida da sua netinha
que ela possa, né, receber alta do hospital, ir para casa, né? Criança gosta de brincar, gosta de se divertir, né? Então vamos estar apresentando em nome de Jesus. Vamos ao próximo áudio. A paz do Senhor, evangelista. Amém. Aqui é o diácono Fabiano, da congregação de Beira Rio Olinda, área 57. Estou aqui ligadinho na Rede Brasil, através do rádio, né? Estou com o radinho aqui, acompanhando a programação. Que Deus continue abençoando, né? Toda a Rede Brasil, todo o ministério da igreja, nosso pastor Ailton. Quero enviar saudação para todos os obreiros aqui da área 57. Estou aqui no plantão, ligadinho na Rede Brasil. Muito bem. Deus abençoe a todos. Amém. Diácono, irmão Fabiano, né? Ali da área 57, né? Beira Rio. Deus abençoe, servo de Deus. E ali, né, um detalhe, né? Ele falou que está ouvindo no rádio, né? Está trabalhando, está no radinho lá, ouvindo a programação. Isso é bom. Assim como tem muitos irmãos, né, que estão em lugares mais distantes também, que às vezes não chega sinal de internet, não tem TV, mas o rádio, né? Ligadinho ali, acompanhando a programação da Rede Brasil. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Ele dê uma boa noite de serviço aí, em nome de Jesus. Vamos ao próximo áudio. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Severina Boa do Condado. Todo dia assisto esse culto no lar. Deus abençoe a cada um de vocês. Peço oração por toda a minha família. Deus sabe de tudo. Agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmã Severina, né? Ali de Condado, né? Cidade abençoada. Estivemos ali algumas vezes atendendo a escala do nosso pastor. Deus abençoe. Um abraço aí ao pastor missionário, né? Jadilson Lins, sua esposa, sua família. Que Deus abençoe a todos os irmãos aí em Condado, né? A nossa irmã Severina, né? Deus abençoe pela sua participação. E estaremos, sim, senhora, lhe apresentando em oração e toda a sua família. Amém? Vamos ao próximo áudio. Pai do Senhor, Amém. meu nome é Josélia Maria. Eu gostaria de pedir oração pelo meu sobrinho Arthur Felipe Pereira de Santana, para que o Senhor chegue com saúde, faça um milagre na vida dele e por toda a minha família. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Amém. Irmã Josélia Maria, né? Deus abençoe a serva de Deus. E vamos orar, né, pelo Arthur Felipe, né? Que Deus abençoe, para que o Senhor abençoe essa criança aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para o próximo áudio, é o último desse programa, né? Vamos lá. A paz do Senhor, pastor. Amém. É Verônica do Rio Grande do Norte. Muito bem. Natal. Venho pedir oração pela minha vida, pela minha família, pelos enfermos, né? Para que Deus chegue com cura. Enfermo da alma e física, né? Isso. Também quero pedir oração por uma causa de uma casa que o homem quer vender e que Deus toque no coração dele, para que Deus faça o impossível se tornar possível e eu sair do aluguel e eu contarei o meu testemunho que Deus foi grande. Em nome de Jesus. Deixe um versículo da parte de Deus para a minha meditação. Amém. Deus abençoe, irmã Verônica, né? Agradecemos pela sua participação lá de Natal, né? Rio Grande do Norte. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, a toda a audiência aí no estado do Rio Grande do Norte, especificamente aí na capital, né? Na cidade de Natal. E a serva de Deus e toda a sua família, que Deus ajude, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. E vamos orar por essa causa, né? Essa causa aí, essa casa própria, e orar pelos enfermos, como a nossa irmã pediu, para que o Senhor estenda as suas mãos e repreenda todo o mal, né? Deus abençoe nossos irmãos aqui no Nordeste, né? Graças a Deus, especialmente nos estados aqui mais próximos de Pernambuco. Graças a Deus temos uma audiência muito boa, os irmãos que acompanham a nossa programação pelas redes sociais, né? Pelo YouTube, pelo canal Rede Brasil Oficial. E tem sido de bênção, né? Para nós é sempre uma alegria muito grande saber que a Rede Brasil está sendo esse canal de bênção para os nossos irmãos, né? Nossos vizinhos aqui do estado. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? A irmã Verônica, né, ela pediu um versículo para a sua meditação. E eu quero deixar a irmã Verônica o Salmo de número 37. E o verso de número 4 e o verso de número 5, que diz assim: Deleita-te também no Senhor,
e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Então entregue o caminho a Deus, deleite-se no Senhor e a vontade de Deus será realizada e concretizada na sua vida. Amém? E você que não mandou seu áudio, né, mande seu áudio aí, participe, né, da nossa programação. Nós vamos agora fazer uma oração, né, apresentar a Deus todos os pedidos de oração, esses que os irmãos enviaram através dos áudios, mas eu sei também que muita gente mandou um áudio, escreveu aí nas redes sociais seu pedido de oração, mandou mensagem também pelo WhatsApp, pedindo oração, apresentando suas causas, suas necessidades diante de Deus, e tudo isso aí vai ser incluído na oração. Nós vamos orar por todos os pedidos de oração, vamos apresentar tudo diante de Deus e vamos crer no Deus que opera maravilhas, no Deus que faz milagres, o Deus que opera coisas grandes. Se você está em casa, eu quero lhe fazer um desafio de fé. Você está em casa, está enfermo, está enferma, está desempregado, está com algum problema familiar. Se você está em casa, dobre o seu joelho. Se for questão de enfermidade, coloque a sua mão sobre o seu peito, seja qual for a causa, coloque sua mão por fé, feche os seus olhos, se ajoelhe diante de Deus. Se tem alguém na sua casa que está precisando de uma oração, está enfermo, está acamado, ou precisa de uma libertação, se essa pessoa está perto de você e ela deseja, se ela consente com isso, peça para que ela dobre os joelhos. Se está de cama, não pode se ajoelhar, fique deitada. E você vai colocar a sua mão sobre a cabeça desta pessoa e nós vamos orar juntos por esta pessoa. E eu creio fervorosamente que Deus pode, neste momento, fazer algo especial, operar um milagre nesta vida. Se você compartilha comigo desta mesma fé, se você crê também no Deus que realiza milagres, faça isso neste momento e vamos juntos orar, vamos clamar diante da presença de Deus. Ore comigo. Amado Deus, eterno Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso, diante do Senhor, meu Pai, nos colocamos neste momento, em um momento de oração, onde nós nos colocamos como servos diante do Senhor, como filhos diante do nosso Pai. Ó Deus, ó Pai, a Ti pertence o poder, a honra, a glória, a majestade, o domínio, de geração em geração, de eternidade a eternidade. Os homens passam, os reinos da terra passam, tudo passa, mas o Senhor permanece para sempre. Aleluia! Porque Tu és eterno, estás assentado no trono, o Senhor governa, estás entronizado. O profeta Isaías, ele disse: no ano
em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Oh Deus, que coisa maravilhosa, que visão tremenda. O Senhor está sentado no trono. E neste momento, Pai, eu quero interceder pelos pedidos de oração que teus filhos, por fé, por confiar na oração, por crer no Deus a quem nós oramos e clamamos, que é um Deus vivo, que é um Deus real, que é um Deus tremendo. Aleluia. E eu quero te pedir, eu quero rogar por essas vidas, pelos meus irmãos, minhas irmãs, que aqui enviaram, Senhor, esses áudios. O irmão Elven Soares, opera a libertação na sua vida. Pela irmã Lúcia Silva, Deus, aquela família, Senhor, que está de luto. Deus, consola, Senhor, os corações. Conforta, Espírito Santo. E aproveito a oportunidade para pedir por outras famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. Muitos que ainda choram ao se lembrar da pessoa amada que partiu. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, esteja abraçando cada vida neste momento. Meu Deus, eu te peço pela irmã Verônica, pelo diácono Fabiano, pela irmã Severina, pela irmã Josélia Maria, a irmã Verônica ali do Rio Grande do Norte. Senhor, e por cada pessoa que agora está orando conosco, seja qual for a sua causa, a sua necessidade, pedindo uma cura divina, uma porta de emprego, uma libertação na vida de alguém ou na sua própria vida, um livramento, uma casa própria, uma renda para a sua família, a prosperidade nos negócios da família, algo que está precisando, Senhor, eu apresento diante de Ti, Pai, para que a Tua vontade seja realizada, Senhor. Pai eterno, atende e responde a nossa oração. Esta pessoa que está orando por alguém, e este alguém que está recebendo esta oração, eu te peço, Deus, opere nessas vidas, para a glória do teu nome, Senhor. Faz o que o homem não pode fazer. Expulsa o que o homem não pode expulsar. Tira o que o homem não pode tirar. Eu clamo ao Deus que tudo pode e confio em Ti, Senhor, e suplico em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Depois da oração, vem a gratidão. Pois por fé, creia que Deus tudo pode fazer. Amém? Glória a Deus. Se você orou conosco, descansa, creia, confia, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Vamos, neste momento, ouvir nossa irmã Flávia, a cantora convidada desta noite. Ela estará, irmã Flávia, fazendo
os seus agradecimentos, as suas considerações, em nome de Jesus. Bom, quero agradecer também, né, por estar aqui, é uma honra para nós, né? Graças a Deus por esta oportunidade, a nosso pastor presidente, nosso líder, né, que tem abençoado tanto a obra de Deus aqui no nosso estado, como o programa da Rede Brasil, que tem sido uma bênção, né, dentro dos lares. Quero mandar até a paz do Senhor para os irmãos de São Lourenço, que são ouvintes assíduos, ouvintes e também telespectadores, né, porque tem rádio e TV, e a nossa igreja é uma bênção, né, e tem alcançado muitos e muitos. Então quero mandar a paz do Senhor para todos que estão agora nos vendo e ouvindo através da Rede Brasil, e agradecer por esta oportunidade de estar aqui. Muito bem, Deus abençoe. Se você não for dormir agora, continue aí acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Então vamos continuar louvando a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia. Glória a Deus. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Aleluia. Viver na superfície, aleluia, é o mesmo que morrer por não te adorar. És o meu oxigênio. Se não for tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma, Senhor, acalma o meu coração, acalma. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Peça a Ele, aleluia, clame por Ele. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, aleluia. Clame por Ele nesta madrugada. Clame por Ele neste momento, nesta manhã. Aleluia, Ele vem te acalmar, trazer paz, alegria para a tua alma neste momento. Aleluia. Que vença o mar da aflição.
venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, meu Deus. Aleluia, aleluia. Chame por Ele, clame por Ele neste momento e diga assim: acalma o meu coração, acalma o meu coração. Aleluia. O vento está soprando, mas é te adorando que vence, que vence. Aleluia. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma, Senhor. Aleluia. Vem com a tua paz.